dia, aqui é a professora Jéssica Ribeiro, chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza. A nossa aula de hoje tem como tema os métodos contraceptivos, e nós iremos falar sobre evitar uma gravidez indesejada, métodos naturais de abstinência ou comportamentais e a temperatura basal. Vamos lá dar início a mais um conteúdo. Um dos direitos relacionados à reprodução é o acesso a informações sobre todo o processo de concepção de um novo indivíduo, como também a métodos para evitar uma gravidez indesejada ou a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Esse termo é o atualmente recomendado pelo Ministério da Saúde, em substituição a doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, assunto que será estudado no próximo capítulo. Observe a imagem com atenção. Ela mostra vários tipos de métodos contraceptivos, também chamados de anticoncepcionais. Será que qualquer pessoa pode utilizá-los? Como ter acesso a eles? Existem métodos contraceptivos que podem fazer mal à saúde? O que as pessoas devem fazer para decidir qual método é o melhor para elas? Nesse capítulo, você vai conhecer os principais métodos contraceptivos e encontrará respostas a essas e outras questões. Evitando uma gravidez indesejada. A partir da puberdade, o corpo humano sofre alterações que possibilitam a reprodução. Para assumir a responsabilidade de ter e de criar filhos, todavia, são necessárias, além de muita maturidade, condições adequadas para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Por isso, a decisão de ter filhos deve ser consciente e planejada. É importante que os casais conversem sobre os métodos contraceptivos que irão adotar, caso não desejem ter um filho. Em geral, a responsabilidade da escolha e do uso de contraceptivos recai sobre as mulheres. Porém, é fundamental que o homem participe ativamente dessa decisão e também faça uso de contraceptivo masculino, no caso, a camisinha. As pessoas ativas sexualmente podem evitar uma gravidez indesejada e planejar o momento de ter filhos utilizando diferentes métodos contraceptivos. Os casais que optam por evitar a gravidez devem buscar a orientação de um médico, que os aconselhará sobre o uso de um ou mais métodos contraceptivos. Não existe um método mais adequado em termos absolutos. Cada um deles tem suas características que envolvem vantagens e desvantagens. Os principais métodos contraceptivos estão classificados no quadro abaixo, como naturais, de abstinência ou comportamentais, que é a tabelinha, temperatura basal e mucocervical. Os de barreira, que é a camisinha masculina, a camisinha feminina, o diafragma e espermicidas. Os hormonais, que são as pílulas, os injetáveis, implantes, adesivos e anel vaginal. Os cirúrgicos, que são a vasectomia, no caso dos homens, e a laqueadura, nas mulheres. E intrauterinos, que são os dispositivos intrauterinos, no caso, o DIU. Como vocês podem ver na imagem, aqui estão alguns deles. O implante, o espermicida, o diafragma, o anel vaginal, a pílula anticoncepcional, o DIU, a camisinha masculina, a camisinha feminina e o adesivo. Métodos naturais de abstinência ou comportamentais.
Os métodos naturais de abstinência ou comportamentais consideram o período fértil da mulher, determinado pela observação do ciclo menstrual. Durante o período fértil, o casal que utiliza exclusivamente esses métodos deve evitar a penetração vaginal, se quiser evitar a gravidez. Os métodos naturais ou comportamentais ajudam a mulher a conhecer o seu próprio corpo. São gratuitos e não causam problemas à saúde. Por outro lado, necessitam de muita disciplina, responsabilidade de ambos os parceiros, períodos de abstinência sexual. Ah, professora, mas o que é abstinência? É a prática de privar-se de fazer ou usar algo. E tempo de observação do próprio corpo. Além disso, apresentam índice de fracasso elevado, pois é muito comum ocorrer menstrual, em função de variações hormonais, doenças e fatores psicológicos, como o estresse. O ciclo menstrual pode ser irregular, principalmente em mulheres jovens, dificultando ainda mais a determinação do período fértil. Outra limitação desses métodos é o fato de não prevenirem contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, devido às desvantagens apresentadas, não são recomendáveis para adolescentes ou casais muito jovens. Alguns casais utilizam 2 ou os 3 métodos comportamentais ou naturais ao mesmo tempo, a fim de diminuir o risco de fracasso. Vamos conhecer algum desses métodos. Tabelinha ou método do calendário. Antes de utilizar esse método, a mulher deve acompanhar e anotar durante alguns meses o dia do início do ciclo menstrual, ou seja, o primeiro dia da menstruação, a fim de verificar a regularidade e a duração do ciclo. O desafio desse método é identificar o dia fértil da mulher, ou seja, o dia da ovulação. Uma mulher tem como um ciclo regular de 28 dias, isto é, cuja menstruação ocorre em intervalos de 28 dias. Ovulará provavelmente no 14º dia do ciclo. Em geral, a ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação seguinte. Embora o ovócito demore alguns dias para percorrer a tuba uterina, ele só é viável para a fecundação por 24 horas após a ovulação. Por sua vez, os espermatozoides conseguem sobreviver em torno de 3 dias no interior do sistema genital feminino. Sendo assim, o período fértil da mulher pode durar aproximadamente 7 dias, 3 dias antes da ovulação, o dia da ovulação e os 3 dias seguintes. Veja o exemplo a seguir. Caso a mulher tenha variação na duração dos ciclos menstruais, existem formas de calcular o período médio de abstinência, que depende de observação dos ciclos durante 6 meses a 1 ano. Porém, nesse caso, o mais recomendado é que a mulher observe os sintomas ovulatórios, alguns dos quais serão comentados nos itens a seguir. Uma mulher com um ciclo regular de 28 dias, que menstruou no dia 26 do mês em lilás, provavelmente ovulou no dia 12 em vermelho, ou seja, 14 dias antes da menstruação. Seu período fértil, portanto, foi no dia 9 ao dia 15 em verde. Temperatura basal. Nesse método, a mulher deve medir e anotar diariamente sua temperatura corporal basal. A temperatura basal é a temperatura do corpo logo ao acordar e antes de fazer qualquer esforço físico. Ela oscila normalmente em torno dos 36,5 graus,
mas diminui cerca de 0,5 graus no dia da ovulação e aumenta entre 0,3 graus e 0,8 graus nos dias seguintes. Com esses dados, deve-se montar um gráfico da temperatura basal em função do dia do ciclo menstrual. Antes de começar a utilizar esse método, é recomendado que se montem gráficos por alguns meses. Esse procedimento é necessário para que a mulher conheça o seu padrão de variação da temperatura basal, que, após estabelecido, poderá ser usado para estimar o período fértil. Veja o exemplo a seguir. Enquanto não for possível estimar o período fértil, é recomendado que se utilize outro método contraceptivo para evitar a gravidez. Método Billings, ou muco cervical. Esse método baseia-se na observação da secreção da vagina, o muco, parecida com a clara de ovo e de consistência variável. Elasticidade, durante o ciclo menstrual. A mulher deverá observar e se familiarizar com as mudanças no muco por um período de 6 meses antes de utilizar o método. Para verificar a elasticidade do muco, a mulher deverá coletar uma amostra e colocá-la entre os dedos polegar e indicador, como vocês estão vendo na imagem. Após a menstruação, a mulher passa aproximadamente 3 dias sem produzir esse muco. A partir daí, a produção começa e o muco vai mudando de consistência com o passar dos dias, tornando-se mais elástico. Não se deve ter relações sexuais no dia em que aparece o muco até o 4º dia após o muco atingir o seu máximo de elasticidade. Bom, galerinha, essa foi mais uma aula de ciências. Espero que tenham gostado e compreendido o conteúdo. Tchau, tchau e até a nossa próxima videoaula.